Olá, estamos na especialização em Gestão Pública Municipal da Universidade Aberta do Piauí e vamos hoje falar da disciplina Gestão Tributária. Meu nome é Mamed de Souza Júnior e vou ser o professor de vocês nessa disciplina. Nossa aula será dividida em 3 partes, de acordo com a organização do material. Na primeira parte, nós vamos começar falando da evolução da legislação tributária no Brasil. A legislação tributária no Brasil, ela é dividida em períodos históricos. O primeiro período é o período colonial. O período colonial, ele se caracterizava pela cobrança de tributos através do pagamento em mercadorias. Além disso, havia um caráter privado nas atividades de fiscalização, de cobrança e de arrecadação. Nessa época, não existia a figura do servidor público da área de arrecadação. Os tributos eles eram cobrados, as fiscalizações eram realizadas por rendeiros, que eram particulares exercendo essa atividade pública. Além disso, no período colonial, ocorria a cobrança de um mesmo tributo várias vezes, denotando a irracionalidade do sistema tributário da época. Atualmente, se uma pessoa é contribuinte do IPTU, por exemplo, ele vai pagar o IPTU uma vez por ano. No período colonial, poderia acontecer de um mesmo contribuinte pagar um tributo mais de uma vez por ano e no ano seguinte pagar apenas uma vez. Não havia uma racionalidade, uma garantia de que o contribuinte iria pagar um determinado tributo sempre a mesma quantidade de vezes por um período de tempo. Prosseguindo, a tributação brasileira sofreu algumas modificações no próximo período histórico, o período imperial. No período imperial, o recebimento dos tributos passou a ser em dinheiro, mas a cobrança e a arrecadação eram abusivas, representando pouca mudança em relação ao período colonial. Portanto, nessa fase histórica, na fase imperial, ainda não percebemos a existência de garantias para os contribuintes. A tributação era bastante abusiva. A diferença mais marcante é que o pagamento deixou de ser em mercadorias apenas e passou a ser também em dinheiro. Essa mudança, ela de certa forma representa um avanço, porque o pagamento em mercadorias, ele torna muitas vezes difícil para o contribuinte saber se ele realmente está pagando o valor adequado pelo tributo, porque as mercadorias podem variar de preço. Já quando o pagamento é em dinheiro, consegue-se um critério, padrão, um valor fixo, um valor determinado, na verdade, para ter de referência na hora de pagar o tributo. Prosseguindo, nós vamos ter a próxima etapa histórica, que se dá a partir da proclamação da República. Nesse período da história brasileira, surge uma maior preocupação em dividir as competências de instituir e cobrar tributos, repartindo essas competências entre a União Federal e os estados que fazem parte dela. Essa repartição de competências, conforme nós vamos ver mais adiante, ela é muito importante, porque quando você define na Constituição as competências em matéria de tributação, fica bastante claro quais tributos poderão ser cobrados por cada um dos entes federativos. Então, por exemplo, quando a Constituição ela diz que a União poderá instituir um imposto sobre a renda, apenas a União Federal vai poder legislar e cobrar, fiscalizar o imposto sobre a renda das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso automaticamente impede que os estados, como o estado do Piauí, por exemplo, ele institua também o imposto de renda. Isso faz com que o contribuinte ele não seja cobrado 2 vezes pelo mesmo motivo. É interessante também a gente perceber que nessa fase, após a proclamação da República, apenas a União e os estados cobravam tributos. Somente mais na frente, depois da Constituição de 1937, é que os municípios também passaram a instituir tributos e passaram também a cobrar.
Então a gente percebe que essa realidade que nós temos hoje, onde os municípios também fazem uma gestão tributária, ela não é tão antiga assim. Dentro da história brasileira, apenas a partir de 1937, né, pouco mais aí de 80 anos, é que os municípios passaram também a ter esse poder, essa competência legal para instituir tributos. Prosseguindo, nós vamos ter como etapa também na evolução da legislação tributária no Brasil, um período que se inicia a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, onde a principal característica é um significativo aumento da carga tributária. Por que isto ocorreu? Como agora as três esferas de governo, esfera federal, estadual e municipal, podiam instituir e cobrar tributos, a carga tributária naturalmente ficou maior, né? Então, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, né, o poder público, ele passou a ser mais exigido, começaram a surgir políticas públicas onde se ofereciam serviços para a população em um patamar bem superior ao que existia antes. A gente teve a expansão da saúde, expansão dos serviços de educação, e isso tudo exigiu que a carga tributária fosse elevada, né, que ela sofresse um aumento. Nesse período também, na segunda metade do século XX, vão ser lançadas as bases do Sistema Tributário Nacional, que hoje estão no Código Tributário Nacional, né, que é uma lei federal 5.172 de 1966. Então a gente percebe aí que o nosso Código Tributário ele já possui pouco mais de 50 anos de idade, né, está indo para 60 anos. E também nós vamos ter mais recentemente a Constituição Federal de 1988, que trouxe, né, algumas novidades em matéria de tributação, mas manteve várias garantias que já existiam há algumas décadas, tá? Então, o Código Tributário ele é anterior à Constituição, e a Constituição vem em 1988, e o Código Tributário ele foi recebido pela Constituição. Então, a Constituição ela predomina, ela é a base do nosso sistema jurídico, e o Código Tributário teve que se adaptar ao que a Constituição dizia. A Constituição de 88, ela vai ser bastante detalhista na parte que fala da tributação, tá? Então a gente vai perceber como principais características da Constituição em matéria tributária a definição de quais tributos podem ser criados, né, pelas três esferas governamentais. Mais uma vez a gente percebe uma preocupação para não haver a sobreposição de competências. O que é que isso quer dizer? É aquilo que eu já falei no slide anterior. Para que o contribuinte seja protegido, a Constituição ela mantém uma garantia que eles já tinham antes de 88, que é o quê? De não ser cobrado pelo mesmo fato por mais de um ente federativo. Então, por exemplo, se um município vai cobrar IPTU do contribuinte, somente o município onde se localiza aquele IPTU, o imóvel, é que vai poder cobrar aquele IPTU. Isso está definido na Constituição. Além disso, aproveitando o exemplo que a gente já utilizou do imposto de renda, se a Constituição diz que a União vai instituir imposto sobre a renda, nenhum estado, nenhum município poderá instituir também imposto sobre a renda, porque a Constituição ela faz essa divisão para evitar que a competência de instituir tributos ela seja atribuída a mais de um ente federativo para o mesmo caso, tá? E é importante também a gente lembrar que a Constituição ela não cria nenhum tributo, ela apenas autoriza que os entes federativos criem os tributos por lei. Então, quando a Constituição fala que a União irá instituir um imposto sobre a renda, nesse caso, o imposto de renda ele ainda não foi instituído. A Constituição apenas conferiu um poder, né, de a União instituir esse tributo. Para que o tributo realmente seja criado, a União terá que fazer uma lei federal, dizendo quem é o contribuinte, em que situações ele vai pagar o imposto de renda,
qual é a alíquota, como esse valor vai ser calculado, né, o valor do imposto. Então, somente a lei é que vai criar o tributo. A Constituição, ela só diz quem tem o poder de criar e em quais situações. Além disso, a Constituição de Então, além disso, a Constituição, ela possui também dispositivos com princípios em matéria tributária e limitações ao poder de tributar. Esses princípios, né, em matéria tributária, eles são limitações ao poder de tributar. Eles estabelecem direitos e garantias em favor do contribuinte. São chamados de princípios constitucionais tributários. Então a gente já teve aqui uma noção da evolução histórica do direito tributário. A gente viu também as principais características do direito tributário na Constituição. E agora vamos conceituar o que é o direito tributário. Para a nossa disciplina, né, a gente vai utilizar o conceito que os autores trazem, o conceito acadêmico, que diz que o direito tributário é o ramo de estudo do direito, né, que vai estudar, vai ter como objeto as relações entre o fisco, né, o poder público, e o contribuinte. Então, o direito tributário, ele vai estudar como os tributos vão ser instituídos, em que situações o contribuinte vai ter que pagar, em quais situações ele não vai ter que pagar tributo, quais são as outras obrigações que são impostas a esse contribuinte, tá? E o direito tributário, ele vai ter relação com outros ramos do direito. Por exemplo, o direito tributário, ele tem relação com o direito financeiro, pois ambos abordam a receita pública, apesar de fazer isso sob ângulos diferentes. Enquanto no direito financeiro a receita pública ela é vista como uma parte integrante do orçamento público, no direito tributário a receita, né, que é o tributo, é um tipo de receita pública ao lado de outros tipos. O direito tributário vai ver essa receita pública como um relacionamento, né, uma relação entre o fisco, o poder público, né, a fazenda pública, e o contribuinte. Então é um enfoque diferente. Na verdade, o direito tributário, ele surgiu a partir do direito financeiro, ele representou uma especialização do direito financeiro. Então desmembraram o estudo, né, das relações entre o fisco e o contribuinte, que antes eram feitos dentro do direito financeiro, e de uns 50, 60 anos para cá, aqui no Brasil, passou a ser feito separadamente, né, fora do direito financeiro, mas ainda assim mantendo um relacionamento muito próximo. O direito tributário também vai ter relação com o direito administrativo, porque o direito administrativo fornece vários institutos que são utilizados pelo direito tributário. Então a gente vai usar no direito tributário muita coisa que é oriundo do direito administrativo. Por exemplo, o conceito de processo administrativo, ele surge no direito administrativo, mas ele é usado em todos os ramos do direito que se relacionam com o poder público. Então quando a gente fala que um contribuinte ele vai sofrer uma fiscalização, né, de um órgão fazendário, essa fiscalização ela é feita dentro de um processo administrativo. E todos os elementos desse processo administrativo a gente vai buscar lá dentro do direito administrativo. O direito tributário ele vai usar os mesmos conceitos que foram criados lá nos estudos de direito administrativo. Então a gente vai também ter no direito tributário a utilização do conceito de ato administrativo. A teoria das nulidades desses atos administrativos também vai ser usada pelo direito tributário. Então percebemos que há uma relação muito próxima entre o direito administrativo e o direito tributário. Além disso, o direito tributário também vai ser relacionado ao direito penal, porque a gente pode ter, né, dentro da área tributária, o cometimento de crimes. Então, os crimes contra a ordem tributária, eles estão regulados pelo direito penal. Então, lá no direito tributário, ele diz o que é crime, né, o que é irregular, e no direito penal é que a gente vai ter toda a definição de como é que esse crime vai ser processado,
quais são os recursos cabíveis dessas decisões que condenam alguém pelo crime contra a ordem tributária. Então toda essa parte criminal, ela vai vir do direito penal. Então também há uma relação aí próxima entre o direito tributário e o direito penal. E por último, nós vamos ter também uma relação entre o direito tributário e o direito civil. Porque o direito tributário vai usar também conceitos do direito civil. Tá? A gente vai ter conceitos como propriedade, o que é bem imóvel. Então, se a gente fala de uma tributação de IPTU, o que a Constituição diz? A Constituição diz que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir um tributo, um imposto, sobre a propriedade de bens imóveis na área urbana. Propriedade de imóveis urbano. Então esse conceito de propriedade, quem vai trazer para a gente vai ser o direito civil. O direito tributário ele apenas utiliza um conceito que vem lá dos estudos do direito civil. Então o conceito de propriedade, de bem imóvel, quando a gente fala também de tributação sobre herança, o imposto de transmissão causa mortes e doação, que é cobrado pelos estados, todo esse conceito de herança, quem é herdeiro, quais são os bens que são deixados, tudo isso o direito tributário vai se aproveitar, mas trazendo lá do Código Civil. Tá? Ele não vai alterar esses conceitos. Ele vai considerar herdeiro quem o Código Civil diz que é herdeiro. Tá? Ainda dessa unidade introdutória, nós também temos que identificar quais são as fontes formais e as fontes materiais do direito tributário. As fontes materiais, elas sempre vão ser um fato ou situação da vida real que levam à incidência tributária, como, por exemplo, o ato de receber renda, o ato de circular uma mercadoria, dentre outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses atos da vida real, que são praticados pelas pessoas, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, eles vão fazer surgir relações de direito tributário. Por isso que são chamadas fontes materiais, porque são fontes que vêm da realidade, que atraem a incidência do direito tributário e que fazem gerar relações jurídico-tributárias. Já as fontes formais também vão fazer surgir, vão participar desse surgimento de relações jurídico-tributárias, só que a origem dessas fontes formais são os atos normativos que disciplinam juridicamente todos os aspectos da tributação. Então, quando a gente fala em fonte formal, a gente está falando de quê? A gente está falando da Constituição, a gente está falando das leis que falam sobre tributação, que regulam essa tributação. Estamos falando de portarias, de decretos, enfim, de todos os atos normativos relacionados ao direito tributário e que vão disciplinar, juridicamente, esses aspectos da tributação. Conforme eu acabei de falar, as fontes formais, elas podem ser, além da Constituição, nós temos também as emendas constitucionais, que são modificações no texto da Constituição, e a característica desse tipo de fonte normativa, de ato normativo, é que o processo de aprovação dessas emendas é mais exigente do que outros atos normativos, como as leis em geral. As emendas à Constituição devem respeitar os limites definidos na própria Constituição. A gente sabe que existe na Constituição, existem cláusulas pétreas, que são o quê? São dispositivos da Constituição que não podem ser modificados. Por isso que tem esse nome de cláusula pétrea. É como se fosse algo gravado em pedra. Então não pode haver alteração. E dentro dessas cláusulas pétreas, nós vamos ter regras que permitem a modificação da Constituição, mas apenas na parte que pode ser modificada. Então, não pode vir uma emenda à Constituição modificar algo que é cláusula pétrea. Tá? Então, a gente tem essa limitação aí na hora de alterar a Constituição. Além disso, dentro do direito tributário, também pode ser fonte formal as leis complementares. Esse tipo de lei é uma lei específica para determinados assuntos definidos pela Constituição. Por exemplo, na Constituição está definido que as leis complementares, somente elas
é que vão estipular normas gerais em matéria tributária e dispor sobre a resolução de conflitos de competência. Então, aquele caso que eu falei de evitar que mais de um ente tributante, mais de um ente federativo, ele cobre o mesmo contribuinte por uma mesma situação, o mesmo fato, além da Constituição definir as competências, nós vamos ter também as leis complementares especificando quem vai atuar em cada caso, para evitar justamente a sobreposição de competências. Um exemplo de lei complementar com esse assunto é a Lei Complementar Federal 116 de 2003, que trata de normas gerais em matéria de imposto sobre serviços, dos municípios. Então, essa Lei Complementar Federal, ela vai estipular normas gerais em matéria de ISS e também vai falar sobre a resolução de conflitos de competência, evitando que dois municípios cobrem ISS em relação a um mesmo serviço praticado pelo contribuinte. É importante destacar também que essas leis complementares, elas necessitam de maioria absoluta para a sua aprovação no parlamento. Prosseguindo, nós podemos ter também como fonte formal a lei ordinária, que é um tipo de lei diferente da lei complementar. Enquanto na lei complementar a gente viu que há necessidade de uma maioria absoluta para a aprovação, aqui na lei ordinária ela é aprovada por maioria simples, então é um quórum menor, ela é mais fácil de ser aprovada. E essa lei ordinária ela vai servir para dispor sobre a criação de tributos, concessão de isenções, etc. Ela pode dispor sobre todos os temas previstos na Constituição, exceto aqueles temas em que é necessária a lei complementar. Então, a gente está percebendo que a diferença entre a lei complementar e a lei ordinária é basicamente quanto à dificuldade na sua aprovação. A lei complementar precisa de um número maior de votos para ser aprovada e, ao mesmo tempo, a lei complementar possui exclusividade na regulamentação de alguns assuntos. Esses assuntos reservados para a lei complementar jamais poderão ser regulamentados por lei ordinária. Como podemos saber se determinado assunto deve ser tratado por lei complementar ou lei ordinária? A resposta está na Constituição de 1988. Como podemos saber se determinado assunto deve ser tratado por lei complementar ou lei ordinária? A resposta está na Constituição Federal de 1988. Sempre que ela falar em lei complementar, estará reservando o assunto para esse tipo de lei. Quando ela falar meramente em lei, está se referindo à lei ordinária. A próxima fonte formal que nós podemos ter também na legislação brasileira é a medida provisória. A medida provisória ela é um ato normativo que é editado em caso de urgência e de relevância pelo presidente da República. Essas medidas provisórias elas vão ter força de lei e elas se sujeitam posteriormente à aprovação ou à rejeição pelo Congresso Nacional. Essa espécie normativa ela é utilizada sempre que o presidente da República quiser regulamentar alguma matéria com força de lei, mas ele não tiver tempo suficiente para encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional. O projeto de lei, quando ele é encaminhado para o Congresso, ele tem que ser analisado pelas comissões do Congresso Nacional, ele tem que ser debatido, levado à votação e passar pelas duas casas do Congresso normalmente, passar tanto pela Câmara dos Deputados quanto também pelo Senado Federal. Como isso demora muito tempo, no mínimo alguns meses, o presidente tem essa possibilidade de editar uma medida provisória em casos de urgência e de relevância e já conseguir regulamentar imediatamente a questão. É claro que, posteriormente, essa medida provisória ela vai ser analisada pelo Congresso Nacional e pode ser confirmada enquanto lei ou rejeitada. Por último, além das fontes formais que nós já mencionamos, nós também podemos ter portarias, decretos executivos, decretos legislativos, convênios e muitas outras fontes. Todas essas também vão auxiliar na instituição, fiscalização e cobrança de tributos. Somente lembrando
que os tributos eles são criados por lei ordinária, lei complementar e medida provisória em alguns casos. Claro que essa medida provisória ela tem que ser confirmada pelo Congresso para que o tributo seja efetivamente criado. O que as portarias, decretos e convênios vão fazer é regulamentar os tributos que são criados pelas leis. Tá? Então, eles são fontes auxiliares a essas outras fontes normativas.